Salve nação tricolor, hoje mais um super raio-x, mais um vídeo. A gente vai falar a respeito do que o diretor de futebol, Eduardo Freeland, falou das contratações e das saídas de jogadores do Bahia. Então, eu vou botar em tela agora e a gente vai analisar o que ele falou referente às contratações e à saída de jogadores. Eduardo, bom dia. Ontem foi anunciado o Goulart e também foi anunciado o Massinho em um vídeo onde você explicou a tomada de decisão, como é que o Bahia tomou essa escolha, você como o dono da chave do futebol nesse momento, como você disse aqui em março. Na internet, principalmente na internet, a gente vê muita repercussão negativa em relação à contratação do Massinho, muitos torcedores protestando. Como é que você recebeu essa repercussão negativa? Como é que o Bahia vai lidar com essa situação de ter uma parte da torcida reclamando da contratação do Massinho? Ulisses, boa tarde, obrigado pela presença. A gente já, de certa forma, esperava que houvesse uma repercussão negativa, mas a gente também vê uma repercussão positiva por outro lado, né? E a gente é muito sensível a esse olhar, a esse tipo de discussão, porque é um tema relevante, né? Não é uma situação normal. Então, a gente procura ser muito racional, analisar a situação de uma forma bem crítica, bem atenta. O fato de ser o jogador que foi, eu já conhecer bem o histórico, claro que pesa, né? Nenhuma decisão é tomada por uma pessoa só dentro do clube, nenhuma contratação, nenhuma decisão de chegada ou saída de funcionário, por exemplo, é uma pessoa só que toma a decisão. Mas sim, o presidente me deu a chave do clube, como ele brincou na minha apresentação, e a decisão final, obviamente, claro que passa por uma discussão interna, mas eles me deram carta branca para tomar essa decisão, e eu entendendo o jogador que a pessoa que a própria situação, que ela é delicada, gera discussão, mas, por outro lado, essa discussão ela é muito importante, isso é muito importante a gente dizer, assim, que a gente, claro que vai sempre ter pessoas pensando positivo, entendendo a situação, outras pensando que não poderia acontecer a contratação, que é contrária à contratação, e essa discussão é importante que ela seja no melhor nível possível. A única coisa que a gente tem de preocupação com tudo isso é gerar a cultura do ódio, né? Isso é que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, mas a divergência entre opiniões de que é certo contratar ou não é certo contratar, se for num nível elevado de discussão, ela é importante, porque a gente está tratando de uma coisa que vai além do futebol, né? Por outro lado, é um ser humano, por outro lado, uma pessoa que precisa voltar a trabalhar, que reconhece o erro, pediu perdão para a família, né? Quem houve o acidente, cometeu erros e reconhece, a justiça está julgando o caso, e a gente vai respeitar sempre o que a justiça determinar, porque a gente entende que tem que ter justiça. A gente não é contrário, muito pelo contrário, a gente é muito favorável a isso, e a gente entende que a coisa vai ser muito respeitada, mas é um ser humano que precisa trabalhar, ele, como qualquer outra profissão. Se ele fosse um padeiro, a gente entende, obviamente, que existe uma repercussão por ser um jogador, é uma figura notável. Mas se ele tivesse qualquer outra profissão, ele não voltaria a trabalhar? Então a gente entende todo esse cenário, entende a discussão, reconhece e respeita todo tipo de discussão a respeito do tema, mas depois de analisar bastante, durante 2 meses, toda a situação, a gente entendia que fazia sentido trazer um jogador que eu já conheço, que eu tenho uma relação desde base, já conheço há mais de 10 anos, a gente entendia que fazia sentido oportunizá-lo a voltar a trabalhar. E concomitantemente a isso, a gente também entende que isso eleva o nível da equipe e nos ajudará a alcançar o principal objetivo da nossa temporada, que é o acesso. Eduardo, você falou que essa decisão ela foi tomada com uma certa análise, né, e que as decisões elas não são tomadas por uma pessoa só, apesar de você ter a chave do futebol do clube. O Bahia, ele nos últimos anos foi um clube que se destacou por ações e temas que estão para além do futebol, né? Eu queria saber se nessa decisão da contratação de Marcinho, se o núcleo de ações afirmativas do Bahia ele foi consultado, quem participou dessa decisão e como que foi para vocês analisar o atrito que gerou, no caso, a contratação com a torcida? Porque eu vi muitos comentários nas redes sociais, inclusive de torcedores afirmando que vai cancelar o sócio ou que
se colocaram no lugar, pois já passaram por situação semelhante. Como que vocês fizeram esse balanço para fazer essa contratação? É importante eu dizer que eu acompanho o Bahia, uma das grandes admirações que eu passei a ter enorme do Bahia nos últimos anos foi justamente pelas políticas inclusivas que o Bahia, as ações de políticas inclusivas que o Bahia passou a ter. Isso foi muito forte, eu acho que isso marca muito a história do Bahia, do posicionamento do Bahia. E a gente também, até perante essa percepção, a gente também tem uma análise que pode gerar discussão, como eu falei anteriormente, mas que ela também pode trazer para a gente uma percepção contrária ao que, de repente, o senso comum ou algumas pessoas estão trazendo à tona de discussão. Por exemplo, quando a gente fala de incluir o atleta que passou por um acidente, poder voltar a trabalhar. Né? Então, assim, claro que isso gera discussão, uma fala como essa também pode gerar algum tipo de discussão, do entendimento disso, mas a nossa percepção é que a gente está fazendo bem para uma pessoa que já fez acordo com as famílias, que já está sendo julgada. A gente tem que tomar um cuidado para a gente também não partir para a política do cancelamento de um outro ser humano. Né? E como eu conheço o histórico desse atleta, eu me sinto muito confortável em colocar para a torcida, para a nação tricolor, que é um jogador sério, profissional, dedicado, comprometido, que cometeu erros, acho que todos nós cometemos erros na nossa vida, e que ele está pagando pelos erros que cometeu. E a gente aqui não pode simplesmente cancelar e virar as costas. Eu acho que o Bahia é um clube que pode também pensar dessa forma e abrir as portas para oferecer um novo caminho, uma nova oportunidade para um atleta como ele. Eduardo, por que o Bahia entendeu que valeria a pena esse desgaste com parte da torcida, esse clima ruim que pode se instaurar de repente? Eu acho que o Bahia, eu sempre vi o Bahia e a partir do momento que eu estou dentro, eu percebo isso muito claramente. É um clube que tem um lado humano muito forte, né? É claro que o lado humano se aflora de várias formas, né? É visto de várias formas. Volto a falar das políticas inclusivas que o clube teve, de ações bem relevantes, recentes, inclusive. E a gente discutiu, basicamente, toda a discussão ela gerou em torno desse ponto. Né? Qual é o retorno que a gente vai ter em prol da ação que a gente está tomando, a decisão que a gente está tomando. E o fato da gente estar analisando o lado humano desse processo, né, de tudo que foi discutido, fez com que a gente entendesse que faria sentido. Eduardo, o Marcinho ele já estava treinando aqui no CT há pelo menos uma semana e ele é um jogador livre, né? Está livre desde abril, quando deixou o Atlético Paranaense. Por que o Bahia demorou um pouco mais de tempo para anunciar o jogador que já estava no clube? Foi também fazendo esse balanço e até esperando talvez um acerto com o Ricardo Goulart, que é um jogador que tem uma carreira bastante consolidada e que tem um certo impacto, para tentar reduzir esse atrito que teria com o torcedor? Não, na verdade, todo o imbróglio foi simplesmente documental. Né? A gente, na verdade, queria muito anunciar o Marcinho semana passada, só que, como ele está vindo por empréstimo de um clube de fora, gera um trâmite mais burocrático. E esse trâmite demorou um pouquinho em função das questões do clube, dos ajustes, dos acordos, e só ontem a gente conseguiu efetivamente ficar tranquilo que a gente poderia anunciá-lo. Então, foi fundamentalmente em função de parte documental e de registro. É importante, né? Só na quinta-feira da semana passada o time do Chico. Sexta, né? Quinta de manhã. Foi enviado pela CBF para lá e depois de chegar lá tinha que voltar para cá. Só na segunda-feira, ontem, que ele foi colocado no sistema. Então, só sendo colocado no sistema que a gente poderia fazer. Você falou que ele era livre, mas na verdade ele está vindo como empréstimo. Né? Fala um pouquinho sobre a questão técnica do Marcinho, um atleta que disputou 3 partidas. A apresentação foi do Goulart, hein? Pois é, disputou 3 partidas na temporada. É um jogador que está sem ritmo de jogo. Como é que vocês estão observando essa questão do próprio ritmo? Como é que ele está treinando? E, claro, como é que vai ficar a questão dos laterais direitos? Você tem o André e o Borel, que são 2 caras da casa. Algum deles vai sair? Como é que você está observando isso? Com relação ao ritmo, a gente tem observado o Marcinho muito preparado. Talvez no primeiro jogo, no segundo jogo, ele sinta um pouquinho, talvez consiga jogar 45, 60, mas a gente vê que a adaptação dele foi muito rápida, o nível de treinabilidade dele está num nível bem alto. Hoje vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, o treino foi muito intenso, de um volume relativamente grande, e ele acompanhou durante todo o período, então não nos preocupa. Talvez ele sinta um pouquinho o ritmo,
né? Já tem um tempo sem jogar, mas isso aí em 1, 2 jogos, ele, até pela experiência que já tem, apesar de ainda ser jovem, ele com certeza vai nos dar uma resposta. Com relação ao André e ao Borel, né, que são os 2 laterais jovens que a gente tem, eu sempre sou muito favorável a você ter sempre na posição um jogador um pouco mais maduro e jogadores mais jovens, né, em linhas gerais. O Borel teve uma ótima participação em alguns momentos, depois oscilou, o que é normal. O André está tendo um bom momento agora. E é muito importante dizer que quem vai escalar é o campo, quem vai escalar é o treinador. Quem vai determinar quem vai jogar, o Marcinho não vem e vai botar a camisa e vai jogar. Isso vai depender do treinador. Ele vem com o status de um jogador de um nível técnico alto, vem com o status de jogador que há menos de 2 anos serviu a seleção brasileira principal. Mas o que eu entendo é que o contexto vai falar por si em relação a quem vai jogar. E o segundo ponto é nosso trabalho interno de mostrar para esses atletas mais jovens o quanto eles também podem crescer na carreira se olhar para os jogadores de um nível como ele, que chegou à seleção brasileira, para poder se espelhar e crescer também no seu jogar, entendeu? Sobre a janela de contratações, o Bahia já anunciou 5 reforços. Eu queria que você analisasse essas contratações e se o Bahia ainda vai buscar mais jogadores. Por exemplo, o Rildo saiu, vai ter reposição. A torcida também cobra um centroavante. O Bahia está no mercado em busca desse jogador? A gente que trabalha com futebol, a gente está sempre atento, principalmente agora com essa cultura da janela, a gente sempre vai estar atento a oportunidades, mas a gente entende que a gente está chegando e os treinos cada vez mais com a chegada do Copete, chegada do Igor, com a chegada do Noga, assim, todos os jogadores que estão chegando nesse processo são jogadores que a gente percebe em campo o nível do treino como tem elevado. Então a gente está bem satisfeito com o elenco que a gente está. A gente está sempre atento ao mercado enquanto a janela estiver aberta para possíveis oportunidades, mas o elenco que a gente tem hoje, considerando a competição que a gente está disputando, considerando o posicionamento que a gente está de tabela, os concorrentes que a gente está sempre atento, mas satisfeito com o que a gente tem de elenco hoje. Se eu não estiver enganado, o Bahia ainda não anunciou nenhuma nota a respeito do Djalma. Ele foi anunciado pelo Raul Limassol do Chipre, também coincidentemente de outro clube do Chipre. O jogador foi vendido? Como é que foi dada essa transferência aí? Não, na verdade, a gente está finalizando os acordos, por isso que a gente ainda não se pronunciou, né? Então, o fato de a gente não ter se pronunciado é porque a gente só vai se pronunciar quando a coisa tiver o fato consumado. Aí a gente passa direitinho os detalhes de tudo como foi a negociação. Chegou... Mas foi vendido? O jogador foi, de fato, vendido? Não, a gente está em processo final de negociação para o acerto final. Como ele não assinou ainda, a gente vai dar os detalhes depois. Ok. Chegou o Noga aí, né, mais um zagueiro para o elenco. Agora tem 6, tem Zé Vitor, tem Ignacio, Luiz Otávio, Gabriel. Enfim, são 6 zagueiros à disposição do Anderson. Algum deles aí vai sair com essa chegada do Noga? Como é que está essa avaliação? Uma análise que a gente tem feito bastante do elenco e que sempre preocupa a gente é a questão do volume de atletas, né? Então a gente sim deve ter algumas saídas de atleta, não só nessa posição, a gente está analisando o elenco como um todo. Então a tendência é que a gente tenha aí 3 a 4 saídas, para a gente poder oportunizar esses atletas a terem minutagem em outros locais, como também a gente poder ter um grupo um pouco mais enxuto para a disputa do segundo turno desses jogos que faltam. Então a gente já está trabalhando nos bastidores para isso, acredito que nos próximos 1 semana, 10 dias, a gente deve ter saída de alguns atletas, sim. É isso aí, galera. Vamos analisar aqui rapidamente a voz dele. Então, quer dizer que a contratação vai parar por aí às 5, não contratou nenhum por meio, não tem jogador por meio de campo, não foi contratado, e ainda tem uma lógica de saída de 3 a 4 jogadores. Especulam saída de alguns, inclusive boa pergunta do repórter, em referente ao zagueiro, e ele está, pelo que ele está falando, provavelmente um vai sair. Quem deve sair? Zé Vitor, que não agradou muito, entendeu? Vai sair mais jogadores. Eu não sei do ataque, do meio de campo. E o meio de campo não chegou ninguém. Ok, chegou o meia, que ele está dizendo que é meia, mas um meia atacante, que é o Goulart. O Goulart é para jogar atrás dos atacantes. Ele não vai jogar no meio de campo ali, marcando, fazendo sombra, nem isso tudo. O que eu quero dizer é, referente a Marcinho, eu não quero me alongar muito, mas espero que já está aí, que jogue futebol. Agora, eu acho que vai
parar a evolução que vinha de André bem. E eu acho que o problema do Bahia não seria só na lateral direita, nem na lateral esquerda. O problema do Bahia é meio que dá o equilíbrio defensivo e ofensivo. E o Bahia deixa muitas lacunas. Você vê 21 jogos, a gente não viu nenhum assim que agradou o tempo todo o jogo. Difícil a gente ter as ações com times de elenco menores e a gente não teve o domínio. Então, só para deixar esse recado aqui, o Freeland está fechando o círculo de contratação. Pode ser que ele contrate um no máximo, aí, esperando a oportunidade de mercado. E vai sair mais 4 jogadores. Quer dizer, o elenco vai ficar mais enxuto. E eu não estou vendo nas contratações, ok, fora o Goulart, que tem uma qualidade técnica, mas será que ele vai jogar com a tão intensidade que é necessário para uma Série B? Porque a Série B não adianta você ter muita técnica, você tem que ter intensidade. Porque técnica, Rodalega tem muito, mas não tem intensidade. O Daniel tem técnica, mas não tem intensidade. Então, isso a gente precisa de jogador que tem um pouco de técnica e mais intensidade. Que a Série B é um jogo de contato, tem que ter intensidade. É um homem a homem, corpo a corpo. Como o Davó faz bem isso, mas finaliza mal, entendeu? Então, galera, esse é o recado que aqui o Super Bahia está dando, analisando mais ou menos o que o Freeland falou, e não vamos esperar muito mais contratação, no máximo mais uma, e vamos ter 4 saídas aí, e vamos especular quem realmente vai sair ou não. Provavelmente quem não agradou muito ao elenco, e aí vai depender muito de Anderson, do staff, para ver quem é e quem não vai somar e que eles não vão precisar contar para o resto do campeonato. Galera, é isso aí. Eu quero também dizer a vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e faça seu comentário aí se realmente está satisfeito com as contratações que chegaram e se realmente o elenco do Bahia incorporou mais, ficou mais forte ou continua no mesmo nível das contratações que vieram do senhor Freeland, que para mim ele errou perante a Massinho, mas já está fato consumado, a gente não tem que ficar mais falando, temos que torcer para que tudo dê certo e que o Bahia volte aos triunfos e com seguridade e conseguir o objetivo que é o acesso. Um grande abraço a todos, bora Bahia e até o próximo. Amanhã tem programação, fica ligadinho no canal que tem programação aí, ok? Grande abraço a todos, fique com Deus, bora Bahia.